Desafios da mediunidade para 2023. Vamos conversar sobre esse assunto? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Não estranhe, minha voz está um pouco diferente, mas eu estou, enquanto faço esse vídeo hoje, agora em 2023, estou até fazendo atrasado o vídeo que você está assistindo hoje, dia 9, eu gravei hoje, dia 9, porque eu ainda estou com Covid. Fui pegar Covid somente em 2023, a primeira vez que eu peguei, e agora está acabando. Inclusive eu não posso falar muito rápido, se eu falar muito rápido eu perco o fôlego, né, e começo a tossir. Então, vejam, vamos falar um pouco desses desafios. Lembrando algo muito importante, o nosso canal ultrapassou aí nos últimos 2 dias a marca de 300 mil inscritos. Então eu agradeço a todos vocês que se inscrevem todos os dias, que participam, aqueles que estão lá desde 2017, do início do canal, prestigiando, assistindo as lives. Então meu agradecimento muito sincero para todos vocês. E vamos aí falar sobre esses desafios da mediunidade para 2023. Que desafios são esses? Se são novos, são velhos? Vejam, são novos e velhos, poderíamos dizer assim, né? Velhos, existem certas questões básicas que precisam ser vencidas por você que tem mediunidade. E quando eu falo desafios, meus amigos, isso é muito mais para aquela pessoa que ainda não aceita, que não compreende, não entende, não estudou sobre a mediunidade. Então ela ainda está em campos diversos da compreensão. Uns da descrença, outros achando que é patologia, né? Que a mediunidade é um tipo de doença, é uma perturbação mental só, né? Esse negócio não existe. Outros estão no tipo da crença mística exagerada, achando que viraram um tipo de avatar, comunicador com anjos celestes, alguma coisa do tipo, né? Alienígenas de dimensões superiores, e aí entram numa espécie de fanatismo religioso. Então existem alguns vieses ainda da mediunidade que precisam ser corrigidos porque são trazidos, né, de ranços antigos ali, de uma diversidade de crenças. Crenças que vêm da nossa cultura, do nosso dia a dia, impregnadas por diversos tipos de situação. Depende onde você foi criado, a família que você foi criado, em que lugar que você morava, né, que vínculos religiosos você tinha, como é que eram os seus pais, eram céticos, não eram céticos, eram religiosos, não eram religiosos, se eram religiosos de que religião? Então, dependendo de onde você veio, você pode ter um viés errado de entendimento da mediunidade. Isso não é nenhuma novidade, eu recebo, desde quando eu criei o canal, inúmeras mensagens de pessoas que sofrem todos os dias por causa dessa questão de não compreender a mediunidade e onde ela encaixa na sua vida. Pessoas que fazem perguntas simples como: Anderson, eu sou evangélico, mas eu sou médium. E agora o que é que eu faço? Eu tenho que virar espírita? Você não precisa ser espírita para ser médium, né? Você pode continuar sendo médium e evangélico, não tem problema nenhum. Médium e adventista, como eu recebi inúmeras mensagens de pessoas adventistas e médiums. Isso não tem problema nenhum. Isso está lá na Bíblia, escrito, é um processo longo para explicar. Mas está lá, tem inúmeros vídeos no canal explicando sobre isso. Então vejam, os desafios mais básicos seriam vencer esses aspectos culturais que você está atrelado. Quando você pensa, você não descobriu mediunidade. Você está chegando agora aqui no canal, né? Está começando a aprender agora. Então, primeiro, pegue tudo que você sabia lá atrás, que veio da sua avó, da sua família, e jogue fora. Jogue fora porque está impregnado com a crença, está impregnado com conhecimentos populares que acabam não levando você a nada. O entendimento que nós temos que ter, mais importante que eu acredito, para 2023 talvez, é a desvinculação da mediunidade com o místico. O místico é muito bonito, eu acho lindo o místico, a cultura, a simbologia, porém ela confunde a mediunidade. Ela cria aspectos que
poderia se dizer, você dificulta uma coisa que é mais fácil. Né? É como você querer explicar em japonês uma coisa que você pode explicar em português, tranquilamente. Mas por quê? Não, em japonês é mais bonito, porque vocês botam aqueles símbolos e aí aqueles ideogramas, fica lindo, mas fica ininteligível para quem não sabe japonês. Então você cria aí o quê? A hierarquização da mediunidade. Você tem que galgar passos. Por quê? Porque isso é interessante para quem está lá em cima. Não é bom para quem está lá embaixo. Quem está lá embaixo demora mais para subir. Então, se você está assistindo este vídeo, agora em 2023, seja hoje, dia 9, ou depois, né? Entenda, se você é médium, você não é nenhum místico, não é nenhum espírita, você pode ser se você quiser. Você pode até ser um médium místico se você quiser depois. Você pode ser o que você quiser. Mas a mediunidade, ela não é mística, ela não é religiosa, ela não é santa. Olha só, a gente vê pessoas dizendo mediunidade é coisa santa. Quando você fala isso, você vincula o médium à santidade. Qualquer médium. E aí você, hoje em 2023, você sabe que existem médiums presos porque cometeram crimes. Opa, mas a mediunidade não era santa? A pessoa não usou com santidade. Mas as pessoas confundem muito facilmente. E eu sei disso. No âmbito do centro espírita, principalmente aquele centro espírita mais místico, as pessoas olham para o médium como se fosse um anjo, um ser iluminado. Médiums são homens e mulheres que cometeram erros e acertos. Não é nenhum, como se cultiva muito isso, né? O médium é uma pessoa que errou muito na vida passada. Errou como qualquer outra pessoa. E reencarnou para se recuperar. A mediunidade é um mecanismo que pode auxiliar essa recuperação, potencializar se ele quiser. Mas vejam, o médium ele não é um santo. Não trate nenhum médium como santo, como ser iluminado. Não faça isso. A partir do momento, aí é o ponto de virada, o ponto de mudança. A partir do momento que nós compreendermos que a mediunidade, ela é, primeiro, como Kardec falou. Aí tem muita gente dizendo, o Anderson está saindo de Kardec. Não estou saindo. Kardec disse lá no início do Livro dos Espíritos, dos Médiuns, mediunidade é uma capacidade, primeiro, orgânica. Se é orgânica é do corpo, se é do corpo não tem nada exatamente de divino. Mas o corpo é divino. Aí é aspecto poético, religioso e místico. Lembra que eu falei dos símbolos? Você enche de símbolos para deixar bonito e às vezes fica complexo e às vezes tira o objetivo principal. Tira a essência. Então, vejam, primeiro é orgânica. Tem uma predisposição orgânica. Maravilha. Então é um dom que Deus deu? Não. Deus não dá mediunidade para ninguém. Mas Anderson, é aquele negócio que falaram de graça recebestes, então de graça. Se Deus desse mediunidade boa para uns, como Chico Xavier, que escreveu 400 livros e deu uma mediunidade perturbada para outro, então Deus beneficiou esse e Deus amaldiçoou aquele? Então Deus é injusto? Princípio da doutrina espírita. Deus é infinitamente bom e justo. Então Deus não pode dar uma coisa boa para outro. O que é isso? O que significa isso? Ação e reação. Ação e reação significa que você conquistou algo, então você pode ter uma boa mediunidade ali porque você cultivou ela. Assim como você cultiva uma planta que germina e dá flores e frutos. Agora, aquele que teve a mediunidade mais atribulada, ele precisa trabalhar essa planta. De alguma forma, ou ele errou, ou ele simplesmente não fez nada, e aí ele precisa, assim como a planta, ele não regou, não cuidou, estava lá entregue às ervas daninhas, ele vai precisar regar agora. Então vejam, entendam, meus amigos. Você ainda que está trancado no quarto, acreditando que a mediunidade é mística, porque eu sinto coisas e eu preciso me conter aqui, porque senão me contamino, saia dessa vida.
2023 está de porta aberta para você sair dessa vida, se destranque, pare de acreditar que existe essa contaminação, pare de botar esparadrapo no seu umbigo. Isso não adianta nada. Esparadrapo, se você tampar a antena do seu Wi-Fi com esparadrapo e usar o seu celular, você vai ver que o Wi-Fi funciona. Se o Wi-Fi, que é um sinal muito mais grosseiro aqui da nossa dimensão, passa através do esparadrapo, né? Imagina uma energia que mesmo negativa ainda assim é mais sutil, passaria através do esparadrapo. Então vejam, meus amigos, estou até desviando aqui do assunto. A mediunidade tem que ser encarada como algo natural, como uma das percepções humanas, das percepções parapsíquicas que nós temos, ou seja, as tais que tanto se fala extrasensoriais. E a partir do momento que você tratar a sua mediunidade, sua capacidade de perceber o outro empaticamente, sua capacidade de clarividência, sua capacidade de sentir um espírito no ambiente, sua capacidade de sentir um espírito desejando comunicação, quando você começar a tratar tudo isso, assim como você trata o seu olfato, a sua visão, a sua audição, que são os seus sentidos comuns que você aprendeu na escola, você vai estar naturalizando a mediunidade. Você vai estar tirando a mediunidade do campo do aspecto religioso, do místico, do pertencimento à religião, à doutrina, tudo mais, e vai estar colocando a mediunidade em um campo natural, acessível, saudável, livre de crenças e de intrusões. De todas essas culturas e crenças que se aplicarem em volta. É claro que você não vai desrespeitar a cultura que está lá milenar, como por exemplo um xamã que vê espíritos na sua tenda. O xamã é uma cultura, respeite a cultura dele. Não queira tirar ele daquela cultura. Agora você que está entrando agora, você está em 2023. Anderson, mas eu acho lindo, tem um quadro do seu xamã em casa. Visite um xamã, aprenda com ele as coisas que ele já aprendeu. Mas você não precisa cercar a sua mediunidade de misticismos para justificá-la, ou para defendê-la, ou principalmente para aprendê-la. É como você querer aprender uma equação, né? Uma equação matemática. Mas em vez de você pegar o caminho mais reto, tranquilo e lógico, você resolver uma equação que seria em uma folha, você usa um caderno. Para que usar um caderno? Para dar mais importância? Para ficar mais bonito? Para complicar para os outros que estão chegando atrás? Então essa é a principal mensagem, meus amigos, nos nossos desafios da mediunidade para 2023. Tratá-la com normalidade. Buscar um entendimento limpo, claro, sem rodeios, sem hierarquizações, sem pertencimento a esta ou aquela crença, ou a esta ou aquela cultura, sem demonização, sem a criação de patologias em cima da mediunidade, que isso já foi vencido, tem universidade aí estudando a mediunidade, estudando as capacidades psíquicas, fazendo testes, descobrindo coisas que nem no espiritismo se sabia, se criava crenças contrárias. Então, nós estamos na época de abertura e libertação. E isso é transição planetária, como as pessoas falam. Sair do campo do sofrimento para você ir para um campo do entendimento, do aprendizado. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz, um feliz 2023.